Você só tem que crer e acreditar que o milagre vai chegar e que tem muita coisa boa chegando não aí. tenha dúvida. Né? Vamos chamar o nosso testemunho, que é uma pessoa assim que eu não conheço, mas eu conheço os pais que são assim uma bênção, e eu tenho certeza quando o esposo dessa moça estava entre a... pode mudar essa situação. Então, vocês vão ver que coisa maravilhosa quando você entrega a sua vida na mão do Senhor Jesus. Boa noite. Boa noite. Eu sou um felizardo porque vivo no meio dos testemunhos. E isso faz toda a diferença para a nossa fé, porque a fé... Opa, o Marcelo está aí. A fé, ela é despertada por meio da palavra, mas ela é motivada, ela é incentivada pelo testemunho. Eu ouvi você falando aqui, meio na nossa arrumação, porque hoje nós estamos tão abençoados hoje aqui. Depois eu vou mostrar a surpresa também que as crianças terão nessa nossa, isso Marcelo, nesse nosso encontro com as crianças do aniversário, do Natal, não Marcelo? Como é que é? Fala aí, Natal das crianças, dos nossos filhos adotivos. Depois nós vamos falar daqui a pouco sobre os nossos filhos adotivos, mas eu estou aqui com o Nestor, a Bárbara, o Wilson, também está a Nath ali. Hoje está a família, está os netos, está todo mundo aqui, mas a sala, a nossa sala de entrevista ainda é um pouco pequena para abrigar todo mundo. Mas espera que é só o primeiro ano. Daqui a pouco esse templo aqui se transforma só em sala de testemunho, porque são tantos testemunhos. A Geni estava aqui até agora com os Silvios, radiantes, cheios de alegria. Isso tudo é a manifestação do poder de Deus. Nós, a Rose falava e eu ouvia, nós somos apenas um instrumento que Deus usa, e Ele quer usar muito mais pessoas que se colocam à disposição dEle, porque Ele é que será glorificado pelas maravilhas que vão acontecendo entre nós. Cada membro, cada componente, cada pessoa que vai agregando a família, Rose, porque Jesus não é uma religião. A gente tem que frisar isso e bater nessa tecla, o Wilson, o Nath, a gente tem que bater nessa tecla o tempo todo, para que as pessoas se libertem da religiosidade. Porque Jesus não é uma religião, Jesus é vida. Se eu não estou tendo essa vida, é porque eu ainda estou mergulhado na religiosidade, eu ainda estou enfurnado dentro de uma instituição, dentro de uma religião, e perdendo o meu tempo, porque Jesus é vida. A gente tem que ver resultado dessa fé, em todos os aspectos, o tempo todo. Isso é bíblico. Romanos capítulo 12 orienta nós praticarmos o culto racional. Acende a luz aí. Praticarmos o culto racional. Fé racional, fé inteligente. Fala lá, eu estou aqui me entregando, servindo ao altar, me dedicando a Deus, abrindo mão das minhas vontades, dos meus pecados. Sou um pecador, mas não vivo no pecado. Tenho procurado andar na justiça, ser marido de uma só mulher, mulher de um só marido, procurando honrar a minha palavra, meus compromissos, ser honesto, ter caráter. Para lá, então tem que acontecer, pois, né, Wilson? Não sei se você concorda. Concordo. Né? Pode falar, fica à vontade. Sim, senhor. Né? O homem tem que ter uma mulher. Pode cumprimentar a Rose. Boa noite, dona Rose. Boa noite, dona Michele. Deixa eu ver se o Wilson está meio escondido aqui. Aqui o Wilson. Fala, Wilson. Boa noite, seu Wilson. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Michele, boa noite. Ah, eu estou bem. Boa noite, seu Wilson. Estou muito feliz de ter a família do senhor aqui conosco nessa noite. E sejam muito bem-vindos. Eu tenho certeza que esse testemunho vai ser maravilhoso, que vai abençoar muitas vidas. Amém, amém. Agora nós temos aqui Bárbara. a Bárbara. Pode cumprimentá-las, Bárbara. Boa noite. Então, tá vendo a Bárbara? Boa noite, Bárbara. Agora nós temos o Nestor. Esse é o milagre. Tudo bem? Nestor, pode se apresentar aí, Nestor. Fala o teu nome. Boa pessoal. noite. Eu sou Nestor. Nestor é o Nestor que passou
O Nestor passou pelo vale da sombra da morte. Sou o Nestor vivo. Esse é o Nestor vivo, que venceu o Covid, que comprometeu quase 80% do seu pulmão. Daqui a pouco o Nestor vai dar o testemunho, mas eu quero aqui concluir o raciocínio nosso, né? Marcelo está numa guerra danada para dar a luz. Marcelo está no 9º mês. Dá ou não dá essa luz, Marcelo? Dá ou não dá luz? Então, Marcelo só consegue pensar nas crianças. Sabe aquela... Marcelo teve o neto. Quanto tempo tem o neto, Marcelo? Vai fazer um aninho. É um aninho? Marcelo teve o neto, ficou bobo com o neto e agora resolveu adotar 12 crianças com o projeto social da IJF do Café com Baraque. E o Marcelo veio aqui para atrapalhar nosso testemunho aqui, poxa. O Marcelo veio aqui e o Marcelo só consegue pensar só nisso aqui, ó. Marcelo, só consegue pensar nisso aqui. O Marcelo, o olho dele brilhou quando ele viu que a casa está cheia de presente, roupa nova para as crianças, hein, Marcelo? Roupa nova para as crianças. Marcelo falou: me aliei com o altar certo, que é a IJF. A IJF, que é a Igreja de Jesus e das Famílias, ela vai em busca não apenas do problema, mas vai em busca de solucionar o problema. Nós vamos até a criança desabrigada, o órfão, a criança que não teve o que os nossos filhos tiveram, ou que os filhos de muitos têm. Por exemplo, no Natal, um panetonezinho, um chesterzinho. Quantas crianças que não têm isso? E se nós uníssemos a nossa fé, se nós dessemos as nossas mãos, se nós praticássemos o 2º mandamento da lei de Deus, que é amar o próximo como a nós mesmos e desejar para o nosso próximo o que Deus tem dado para nós, nós poderíamos fazer muito mais. Mas eu sei que o altar está apenas iniciando no seu primeiro ano, né? Não é isso? Primeiro aninho que nós fizemos, né? Né, Nath? Fala pela mesma voz da Nath. Fala boa noite, dona Rose. Boa noite, dona Rose. Boa noite. Fala, eu estou com os netos. Estou com meus netos. Estou feliz da vida, com meu esposo, com a minha filha, com o meu genro. Já teve a minha outra filha, eu e minha casa, servimos ao Senhor. Fala. Eu e minha casa serviremos ao Senhor com alegria. Estou com a minha família aqui, estou muito feliz, dona Rose. Vem aqui, Nath, vem aqui com o netinho. Eu sei disso. Vem aqui, pode vir com coberta e tudo aqui. Todo mundo, fica aqui de pé. Você já tem 1,5 metro mesmo. Boa noite, nem precisa de. dona Rosa. Abaixa um pouquinho. Olha lá. Boa noite, Dani. Olha só que coisinha linda. Dos netinhos. Olha o netinho. Rose, vamos arrumar o netinho, Rose? Essa é a Luísa. Vamos arrumar o Essa é netinho, Felipe. porque nós estamos muito apegados com o passarinho, com o cachorrinho. Eu acho que é falta de um netinho. Marcelo está tirando onda, porque tem neto e eu não tenho, poxa. Então a Nath está feliz da vida. A Nath está feliz da vida porque tem visto Deus se manifestando na sua casa, vindo a sua família aos poucos, ainda que seja para dar um depoimento, um testemunho. Como é o nome daquela menina? Vitória. A Vitória já esteve aqui conosco. E o Gabriel também. Eu acho que já não falta mais ninguém, né? Quem falta para vir lá na tua casa? Só eles. Não, mas já vieram. Minha mãe. Paulo. Sua mãe ainda não veio? Então tá bom, vai. Bebeu dessa água, pode deixar que eles vão voltar. Bom, Rose, o entrevistado é o Nestor e a Bárbara. Quer fazer a entrevista daí? Fica à vontade. Eu vou ficar de telespectador. Não, vou ficar de telespectador. Cansei, estou cansado. Ó, pode conversar. Eu vou botar bem pertinho para você. Ó. O Nestor é todo seu e a esposa. Eu e o Wilson só ficamos de lado. Pode conversar com a Bárbara que intercedeu pelo esposo. Quer contar, Bárbara? Fala aqui nessa tela. O mundo está te assistindo. Fica à vontade. Está em casa. Sinta-se em casa. Em maio pegamos a Covid, né? Adquirimos, pegamos de presente nada bom. Foi infectada a família inteira em casa. E até então estava tudo bem, fomos ao médico, o diagnóstico foi tudo normal. Tinha que ficar de olho em mim porque eu estava grávida de 3 meses. Ah, você estava grávida? Estava grávida de 3 meses da neném e até então estava tudo bem. O médico falou que não tinha risco nenhum. Passar dos dias,
ele começou a piorar. Até que chegou uma hora que ele falou que estava com muita dificuldade de respirar. E eu liguei pro meu padrasto para ele ir pegar o Nestor e levar para o hospital. E aí ele acabou levando o Nestor e o irmão dele. Nessa que o Nestor foi, ele ficou lá 16 dias na UTI. Não foi entubado por muita oração, porque era uma coisa que eu pedia todos os dias para Deus, para que ele não fosse entubado, porque todos os dias que eu falava com o médico, Ele dizia que entubava. ele dizia que mais 1 ml ele ia entubar. Aí você apelou para a oração. Eu sempre, assim, por mais rebeldia que eu tive, né, na minha vida, eu sempre fiz muita oração. Sempre foi voltada para Deus, para as coisas de Deus. Né? Toda vez pergunta para Deus, é muita conversa. Eu e ele, eu falo que é meu amigo, meu amiguinho, meu paizinho. Teu pai, teu amigo, teu tudo. Né? Ele é meu tudo e sempre. Principalmente nas horas amargas da vida da gente. Principalmente. Né? Aí, o seu pai, seu padrasto falou, põe o teu rosto no chão, parece. Né? Então, aí um belo dia, a gente ficou uma semana sem ter notícias do Nestor. E aí um belo dia a gente combinou de fazer uma oração, acho que era meio-dia, né? Meio-dia. Foi meio-dia, a gente resolveu fazer oração, todo mundo, um grupo de pessoas que ficavam perguntando dele, porque não era todo mundo que sabia o que estava acontecendo, eu resolvi não contar. Certo. E aí fomos... As pessoas que sabiam estavam todas em oração. Estavam todas em oração. E aí ele me chamou para mim fazer oração e fomos... Eu estava dentro do quarto com meu filho. E eu fui para o corredor, que eu queria ficar longe deles, para não transmitir mais ainda. E ele falou assim para mim, coloca a cara no chão. No solo sagrado, bota o rosto no chão. E aí eu lembrei de uma música do Thales, que ele fala, coloca a boca no pó. E eu falei, eu vou fazer. Como que é a música? Vamos ter pelo menos pelo menos o refrão. Deixa pra lá. Você lembrou da joelho no chão e a boca no pé. Joelho no chão, joelho no chão, jejum e oração. Isso. E aí eu fui de todo o coração pedir para Deus. Pediu para Deus. Eu falei, Deus, eu sei que é a sua vontade. O Senhor sabe qual é a vontade do meu coração. Eu não quero que meus filhos cresçam sem o pai deles. Quantos filhos? 2. 2 filhos. Eu tenho um menino de 11 anos e a menina de 1 agora. Tá. E eu falei que eu não queria que eles crescessem sem o pai deles, que fosse feita a vontade, que a vontade do Senhor era superior a qualquer coisa. Mas eu quero meu marido. Mas no meu coração, o Senhor sabe a minha vontade, e fui nisso e pedindo e chorando. Ele é muito bonito para ficar sem ele. Lógico, eu arrumar um gato desse depois vai ser tão difícil. Lógico. E aí pedi proteção para os meus filhos, para minha família, para minha mãe, pedindo sabedoria para lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. Porque na semana era um médico que ele falava pra mim, olha, vai ficar tudo bem, faz oração, não esquece de fazer oração, fala com Deus. E o tempo inteiro esse médico da semana falando isso pra mim, e do final de semana ele falava assim, ó, mais 1 ml, eu vou entubar ele. Quer dizer que você tinha um médico positivo e um outro negativo. Você estava, né? Alguém te incentivando a continuar crendo e outro praticamente para você entregar os pontos. Mas você permanecia firme na fé. Firme o tempo inteiro, eu com aquela coisa que vai dar certo, é a vontade de Deus, seja feita a vontade do Senhor, o tempo inteiro assim, e agradecendo, obrigada por ter deixado a gente passando por isso vai ensinar muita coisa, o tempo inteiro. Você tinha isso em mente, que essa situação iria trazer ensinamentos, até para ajudar pessoas no futuro, como está acontecendo agora, né? Sim. Né, Wilson? Né? Agora, por exemplo, tem gente assistindo a gente em todo o Brasil, através do Instagram, do YouTube, do Facebook, pessoas que de repente estão na mesma situação que você esteve lá, nessa ocasião, lutando por alguém, talvez dentro de uma cadeia, de um presídio, de uma penitenciária, dentro de uma UTI, CTI, sei lá, em alguma situação, é um familiar, você sabe o que é família, né? Todos nós queremos e lutamos pela nossa família até as nossas últimas forças, né? Como você fez pelo teu esposo, e nem precisa falar que está aqui o milagre da Bárbara, que é Nestor, né? Está aqui o milagre fala agora. Agora o milagre fala. Com 30 quilos de volta, né? Perdi 30 quilos. Você perdeu 30 quilos. Você pesava quanto? Eu estava com 110. 110. Bárbara. Oi.
Uma coisa que eu achei muito interessante que você falou assim, eu falei para Deus que fosse feita a vontade dele. O meu coração queria uma coisa, mas eu falei para Deus que fosse feita a vontade dele. Isso é muito forte, Isso é né? importante, Porque muitas das vezes a gente quer que seja feita a nossa vontade. E nem sempre a nossa vontade está dentro da vontade de Deus. Mas quando a gente pede para ele fazer a vontade dele é perfeita, né? Sim. Ele manda, eu obedeço. A Bárbara tá exatamente como a gente. Ele mandou, a gente executa o que ele mandou. É a vontade dele que sempre vai prevalecer. Isso é muito importante. A Rose fez uma lembrança muito forte, muito boa, que tem que ficar gravado, tem que ficar registrado, que a oração que é atendida é a da Bárbara. Que a Bárbara não aceitava perder o esposo de forma nenhuma, não queria criar os seus filhos, o menino ou a menina mais velha? Dois, um menino. O menino é o mais velho, aí, né? Então, ela não queria ficar com o seu filho, com a sua filhinha sem o pai, mas que de tudo fosse feita a vontade de Deus, mas com o rosto, como diz o Nestor, joelho no chão e boca no pó. Aprendi um aqui com o Nestor agora, joelho no chão, boca no pó. Agora vai ser assim aqui também. Aqui na IJF, né, Wilson, Nath, a gente já tem o hábito de dobrar o joelho toda a reunião praticamente, né? Se humilhar, mas agora eu vou falar assim, quando eu falar é para lembrar do Nestor. Joelho no chão, pessoal, boca no pó. É para fazer o quê? Dobrar o joelho e fazer oração. A Bárbara foi nessa fé e o milagre está aqui, como diz o Nestor. Também para arrumar outro gato que nem eu ia demorar. Dá trabalho. Ia dar trabalho. Fala, Nestor, agora é com você. Então, eu passei, né, por esse apuro aí, mas graças a Deus hoje estou aqui, fiquei 16 dias internado, sem contato com ninguém, porque a partir do dia que eu entrei lá eu não tive contato com ninguém. E graças a Deus, né, e graças às orações das pessoas que gostam realmente da gente, que dobram o joelho realmente, que tem esse contato com Deus, e através disso Deus escuta e Ele cumpre a promessa que Ele tem na vida da gente. Tudo isso serve por algum motivo. Deus ele tem um propósito na vida de cada um. O que a gente pode fazer, a gente tem que fazer é não desanimar. O propósito, isso é certo na vida de cada um. E tem situações na vida da gente que acontecem para quê? Para trazer a gente para próximo de Jesus Cristo. Essa é a verdade. É verdade. Porque às vezes a gente está meio desperto, a gente está preocupado com as coisas do mundo, a gente está preocupado com a situação, com a política, com o trabalho, e a gente acaba reservando o mínimo de tempo para Deus. E aonde deveria ser o inverso, porque Deus ele fala que se a gente procurar por Ele, fizer por Ele, o resto Ele acrescenta na vida da gente. Né? Então, aquele momento eu levo como um aprendizado, né, para me aproximar mais de Deus. Ele me moeu, né? Ele me moeu para poder me restaurar e fazer uma pessoa diferente. E a nossa luta é essa, né? Para ser diferente a cada dia. Eu queria fazer essa pergunta para você, Nestor. Você notou que houve uma mudança no seu interior depois dessa passagem que você teve próximo da morte praticamente? Sim. Mudou alguma coisa no seu comportamento, com relação à família, esposa, a vida em si, e principalmente a vida com Deus, pelo que você fala? Percebo que você parece que isso te levou a se aproximar de Deus, porque aconteceu isso comigo também lá atrás, quando eu cheguei. A dor me levou a refletir mais a respeito das coisas de Deus. Você falou uma coisa muito importante, que a Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino do céu, as demais coisas não seria acrescentada, né? E às vezes a gente fica tão envolvido com as coisas, né, Bárbara? Não é isso? A gente fica tão preocupado com as coisas que estão acontecendo, que a gente almeja, família e trabalho, como ele falou, e a gente acaba deixando a coisa que é mais importante, e esse é o motivo pelo qual a gente acaba sofrendo essas penalidades. Isso foi não, isso acrescentou, agregou muito na minha vida, com certeza. Né? Porque é que nem eu falei, serve para a gente enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. Isso para mim serviu tanto para me aproximar mais da minha família, com certeza, mas serve para distanciar pessoas também. Né? Porque é nesses momentos que a gente percebe pessoas que realmente falam ali que são amigos, que gostam da gente, mas somem. Então isso serve para muita gente, mas a gente tem que precisar entender isso também. É bom
até para a gente aprender a selecionar os verdadeiros amigos, né? E valorizar os verdadeiros valores, que sempre é a família que muitas vezes fica desprezada quando a gente está bem. Né? O sujeito, quando está bem, parece que larga um pouco a mulher de lado e fica olhando para outros lados, né? Ou a mulher, mas quando vem a dor, quem está mais próximo do que está com a dor, se for o esposo, é a esposa. E se for a esposa, é o esposo. Eu já passei por várias experiências dentro da minha casa. Então a gente aprende com essas coisas quem são os nossos verdadeiros amigos e para quem que nós devemos focar. Né, Bárbara? Você está balançando a cabeça? Sim, estou concordando. Está concordando? Né? Então, Rose, eu acho que o testemunho do Nestor, da Bárbara, dessa família, é muito importante para todos que estão nos assistindo. Mães, esposa, esposo, filhos, né? Eu acho que está abrangendo todas as classes e toda a família em si. Nós precisamos valorizar as coisas que realmente têm valor. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Essa é a grande realidade. Não estou falando de evangelho, não estou falando de igreja, estou falando de Jesus. Eu estou falando do Senhor Jesus, que Ele está aí com a senhora, independente de igreja. Ele está aí com o Senhor, Ele está aí onde você está, dentro desse leito de dor, nessa UTI, nessa CTI, ou talvez sentado, aguardando notícias do teu familiar. Exemplo da Bárbara, que ficou uma semana sem saber a respeito do marido. O Wilson falava aqui que entraram com ele para dentro do hospital e ninguém mais falou nada. Eles ficaram alguns dias sem notícia, né? Ele entrou por uma porta e desapareceu lá para dentro. Então talvez nós estejamos agora com pessoas que estejam nessa condição. Wilson, senta um pouquinho ali. Marcelo, senta ali no lugar do Wilson ali, que nós já vamos falar aqui e já vamos fazer a oração para todos. Porque o Marcelo, que está aqui, vou chegar mais para cá. Chega mais para cá a sua cadeira aí, Marcelo. Marcelo, que está aqui, que é o braço social, que também convive com a dor de perto das pessoas nas comunidades, nos orfanatos, vai falando dos lugares que vocês... Nas clínicas de recuperação, fala aqui, asilos. Deixa eu ver, Marcelo está vendo aí no Instagram ou não? Marcelo, está vendo o Marcelo? Está vendo o Marcelo? Marcelo, cumprimenta a rua, senão você já sabe que você não vai ter nem... Você não vai nem entrar lá para jantar. Michele, boa Boa noite. noite, Marcelo. Boa noite. Marcelo tá... Calma, Marcelo, fica o teu olho brilhando aí. Marcelo está com... A Bárbara vai segurar também uma cesta aqui. E agora nós vamos para a festa das crianças. O Nestor também já está curado, vai segurar também. O Wilson também pega a roupinha ali, o Wilson fica ali para abençoar tudo. A Nath também pega, o bebê, o menino. Fala, Marcelo, é com você agora. Aí tem roupa nova, hein, Wilson? Tá cheio de roupa nova, hein? Hã? Tá cheio ali. Ó o Wilson, mostra aqui, Wilson. Mostra aqui. Ó o Wilson Gonçalves. O Wilson, o cara tá assistindo lá. Ó. O Wilson Gonçalves vai ficar no teu lugar. Vai na praia no lugar do Wilson. Tá tomando o teu lugar. A Nath está ali, até o netinho. Vem pra cá, meu filho. Perto da tua mãe. Fica aqui, ó. Senta aqui no chão mesmo. Todo mundo na família aqui. Ó o netinho dela. Ó o filhinho da Bárbara e do Nestor. O herdeiro. Copinho para mostrar como está bonito. Levanta aqui. A roupinha nova. Quero agradecer a doutora Renata, quero agradecer João Vitor, Isanélia, quero agradecer seu Lúcio, quero agradecer todo mundo que está, Genico aí, Coimbra, Silvio, quero agradecer toda a família JF. Não é só quem ajuda física, materialmente, com uma oferta ou com uma doação. É todo mundo. Às vezes a pessoa não tem sequer uma moeda para ofertar, mas ela ajuda orando, né, Marcelo? Né? E essa é a parte principal. Eu estava até conversando com um rapaz no caminho que a gente estava vindo, e aí ele perguntou mais do projeto. Daqui para mim, mas o Wilson está mostrando a caneca bonita, mas continua, depois eu falo da caneca. E ele estava perguntando do projeto, que ele também gostaria de participar. Aí eu estava explicando para ele o seguinte, falei, o projeto Café com Barato tem como apoio principal a IJF. A IJF é o apoio do Café com Barato. Ótimo. Foi que deu a força para o café, para o projeto ir avançando cada dia. O projeto está crescendo a cada dia. A gente, graças a Deus, tem alcançado mais gente. A gente tem estado na comunidade, tem estado nas clínicas de recuperação, tem estado nos orfanatos, nos asilos. E tem estado lá na comunidade. Junto com as pessoas sofridas. Inclusive, na quinta-feira que vem, você vai trazer alguém da comunidade aqui
para testemunhar. Vou trazer. O Marcelo vai trazer qual? Escolhe aí, né? Tem tantas. Eu vou convidar e ela deve estar nos assistindo, até porque foi ela que pediu. Que deu esse gancho para nascer esse. Eu estava até falando para ela me pediu para ajudar seis crianças. E eu lembrei que Jesus falou: se alguém te mandar andar uma légua, anda duas. Se te pedir uma capa, dá túnica. Aí eu resolvi dobrar para 12 crianças. Eu falei: vou atrás dos parceiros, vou atrás dos nossos apoiadores, para a gente conseguir alcançar essas 6. Vamos adotar. Mas Deus colocou no coração para adotar as 12. As 12. Então eu fui atrás de mais 6 que também estaria precisando e fui atrás dos parceiros. Que inclusive eu quero agradecer. Agradeço. Eu quero agradecer a Lúcia. A Lúcia lá de Poá. É uma parceira. Nota 10. Ela é, gente como a gente. Ela tem o amor ao próximo. Ela tem um Facebook lá da Vila Romana, que é ela que comanda lá, que tem muita gente. Então não dá para trazer ela quinta-feira? Eu vou trazer a Jerusa, que me pediu ajuda. Tá, traz a Jerusa. Depois a gente traz. Na outra semana os apoiadores. Mas a Jerusa foi que me pediu ajuda, porque nós já temos ajudado. Nós fizemos um trabalho lá com o CAT, no condomínio onde ela toma conta. Ela é um condomínio. O CAT é o quê? O CAT é um órgão da prefeitura que abre porta para emprego, curso, encaminha as pessoas. Providencia inclusive documentação para aqueles que estão sem documentação. E na semana que nós fizemos, envia os currículos para as empresas, arruma emprego para o sujeito que está desempregado. Inclusive, o dia que nós fizemos lá no condomínio dela na cidade de Tiradentes, nós fizemos na quinta e na sexta. Na sexta-feira o garoto já foi encaminhado. Na segunda ele já ligou agradecendo que ele ia começar a trabalhar. Porque é um chefe de família sem emprego, imagina, Marcelo. Como é que o chefe vai sustentar a família dele, né? Ficou todo feliz e graças a esses apoios, esses parceiros, o projeto do CAT é um parceiro que eu tenho lá em Guarulhos, Gesiel, que me ajuda muito. Gesiel? E como eu estava falando... Eu gosto que fala o nome de quem ajuda, então, porque esse nome tem que ser escrito no livro da vida. Como eu estava falando da o nome da Bárbara, o nome do Nestor. Qual é o teu nome todo? Bárbara Bruna Silva. Bárbara Bruna, bonita. Silva Vieira. Nestor Ferreira da Silva. Wilson Gonçalves. Gonçalo. Eu falo Gonçalo toda hora. A Nath é Gonçalo também, né? Tá bom. Mas continua, Marcelo. Aí que eu estava falando da Lúcia, mas eu tenho que interromper um pouco aqui, porque olha só a caneca. Olha só a caneca. O que eu mais achei de bonito nessa caneca. Deixa eu ficar aqui também junto com o menino. O que eu mais achei de bonito nessa caneca é a IJF. E do outro lado, Café com Baraque, com o número do nosso WhatsApp, que está à disposição de todos 24 horas no dia. E o mais importante também é que é de Jesus e das famílias, porque o maior patrimônio em vida não é carro de R$1 milhão, não é um apartamento luxuoso, um por andar lá no Postal, nada disso. Não é dinheiro, não é em pé. A coisa mais importante que tem é a família. Abaixo da salvação é isso aqui, ó. É o marido Nestor, é a esposa Bárbara, é o filho Felipe e a Luísa, é o Wilson, esposo, a Nath e a família dela, é o Divino Marcos e a Rose e a Michele, a família, é o Marcelo e a Silvinha e o Hugo e a Amanda. Agora tem o netinho. Tem o netinho. Que é a minha nora. E a Aline. Então é a família. Porque Jesus é vida, né, Marcelo? Então vamos falar, vamos lá. Já que o senhor gostou da caneca, eu vou agradecer a dona Elizabeth, que foi uma que doou. Doou a caneca. Aqui cada um fez uma parte, né? Ela doou, fez questão de personalizar. Personalizou a caneca. Arroz, esforçando para enxergar a caneca. Arroz, você tá de olho gordo na caneca, né? Você quer que eu leve uma para casa, né? Olha a Michele, Marcelo, olha lá a cara da Michele. Doida para ganhar uma caneca dessa. Só para as crianças, né? Só para as crianças. Ele está com o nome das crianças já. Já está com o nome da criança. Tá com o nome da criança. Ó, a criança vai receber uma roupa, né, Marcelo? Uma roupa toda nova. Vamos dar roupa nova para as crianças. Tem panetone para as crianças, o que mais? Tem tudo, né? Tem tudo. E hoje chegou mais coisa aqui. Chegou mais coisa. Então, olha lá o Wilson lá com roupa nova lá. Doutora Renata, João Vitor, Isanélia, seu Lúcio, Eunice Cabral, todo mundo ajudando.
E todo o povo da igreja, Dona Conceição orando, Dona Conceição, a senhorinha de oração. Ela falou, eu vou fazer parte, eu vou reunir a senhora e vou ficar em oração. Eu falei, tá bom, igual a minha mãe, a Dona Aurora. Foi dando força pra você, né? A minha mãe começou em 1979 em oração. Fruto da oração dela somos nós. Quantos irmãos? Somos 10. E os homens? São 6 homens. E tem pastor nessa casa? Eu sou pastor, meu outro irmão é pastor, o outro é pastor, Marcelo, todo mundo é pastor. Os filhos pastor. Os filhos é pastor, as irmãs tudo obreiro praticamente. A nossa casa é de levita. Nós nascemos, meu pai mandou te dar um recado. Meu pai mandou, eu sou mais velho, vocês têm que me respeitar. Eu quero falar. Hã? Eu posso falar agora? Ainda não, pera lá, calma. Deixa eu molhar meu bico aqui. Meu pai falou, é para você ter caráter, avisa para os seus irmãos. Não é para pisar na bola. É até sair da terra e vir para cá, onde nós estamos. Meu pai e minha mãe já está lá na glória. Não vai vacilar, irmão. Ele fala ordem e progresso. Ordem e progresso. Mas deixa a Rose falar. Rose, fala que nós vamos orar. Marcelo quer falar mais, chega. Fala. Eu quero falar a respeito do testemunho do seu Nestor. Do Nestor. É uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção. Qual que é? Pode falar. Qual que é o nome dele então? É Nestor mesmo, né? Então, do seu Nestor, eu tô falando certo. É que ele se sentiu Aí muito falou, velho. Você chama de seu Nestor, é o Nestor. Eu tô falando errado. Ele falou assim que lá ele depois que passou tudo isso, ele começou a refletir sobre família, a refletir, dar valores a coisas que ele não enxergava antes, a coisas que ele não percebia antes, né? A família, a esposa, né? As pessoas que estavam em volta dele. Então, assim, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa ela passa por uma situação. E quando ela passa por essa situação, ela vê que ela só tem aquelas pessoas que mais amam ela, que é a família que fica do lado dela. No momento que ela mais precisa, quem está do lado dela. Isso é muito importante. E vocês estão lindos aí, o seu Nestor, a Bárbara, a Nath, o seu Wilson, uma família maravilhosa, que Deus abençoe. Até eu tô bonito aqui perto do Nestor. Até eu tô bonito. Rose, até eu tô bonito. Deixa eu molhar o bico. Pega a caneca, Luiz. Até eu tô bonito perto do Nestor e da Bárbara, poxa. Eu só gosto de ficar perto de gente bonita. Sabe que isso aí começa. A senhora falou: o senhor tá tão bonito, o senhor parece estar mais iluminado. Também só ando com gente bonita. Anda com gente bonita, vem pra cá, né, Marcelo? Vem se unir. Pega a caneca lá atrás lá. Vem se unir, porque nós vamos falar com Deus agora. Já falamos bastante. Todo mundo já falou, e agora nós vamos orar para que aquilo que as nossas falas, aquilo que o depoimento do Nestor, da Bárbara, do Wilson, o discurso do Marcelo. Agora pega a canequinha, a caneca da IJE, dá por aqui para eles aqui. Vamos tomar água aqui nela agora. Vamos segurar aqui. Nós vamos fazer